Graças ao bondoso Deus, mais essa ministração. O livro é Marcos, capítulo 15. Que Deus te abençoe, que Deus lhe enriqueça de sabedoria, de luz, de verdade, do poder do Espírito de Deus. Começando, ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos Judeus e tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: Tu o dizes. Rei meu e Deus meu, Senhor meu, né? Ele é teu rei. Todo aquele que é nascido de novo e da Israel de cima, da eternidade, da nova Jerusalém, o Senhor é teu Deus e o teu rei. Jesus é o teu pastor e o teu chefe, o teu guia. Ele reina sobre ti. Quando Pilatos perguntou se ele era rei dos judeus, sim, ele disse que sim, mas dos judeus nascidos de novo, dos que são do alto, daqueles que por eles ele veio morrer, pois é um verdadeiro rei, que combate pelo seu povo, que luta pelos aqueles que são de insignificância para os demais, que ama os pequeninos, que acolhe os que sofrem, que bendiz os que são malditos, que ajuda os que são necessitados. Isso é um verdadeiro rei. É um que reina não pelo dinheiro do mundo externo, mas com amor, com íntima e compaixão, e se doa, doando a própria vida por aquele que ele ama. Ele o resgatou. Sim, ele fez isso contigo e há de fazer ainda muito mais, até lhe dar a vida eterna, pois o Senhor é Deus e reina para todo sempre. Atributos de um verdadeiro rei. Por isso a importância, de se deixar guiar pelo Espírito Santo. Bom, eu não quero ter esse me deixar, mas que eu guie, seja guiado, Que eu guie pelo caminho da verdade, porque Ele é quem me guia, Que eu leve porque é Ele quem me leva. Ou seja, se eu estou aqui a ministrar, quando eu falo, que é Ele quem diga. Se porventura eu que tenho dom, um dom, alguma coisa, é Ele quem opera através do dom, Então, que Ele faça através de mim e seja visto a luz dele sempre. E assim possamos estar com Ele para todo sempre. Porque o governo de Pilatos é o governo do mundo, É o governo da terra. E o homem veio do pó e volta para o pó. Então, bom é ser dominado pelo Espírito de Cristo, que é o que foi derramado no madeiro e habita contigo ainda hoje. E os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso, Pilatos indagou uma vez mais: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar impressionado. Jesus, ele renunciou mesmo a vida ali naquele momento para te entregar. Ele não lutou para ficar com a vida dele, para ganhar a vida dele. Antes, ele de bom grado entrega para ti, sofrendo, mas para cumprir a missão. Somente pela força dele eu posso vencer, pela minha é impossível. Somente o Senhor é Deus, somente Ele é capaz. Ele tem a força de entregar-se à morte de verdade. Jesus de Nazaré. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição liberar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que ele lhes outorgasse o direito de costume nessa ocasião. E Pilatos lhe ofereceu: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Enquanto eles bem sabiam que foram por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregue Jesus.
Porquanto ele bem sabia, né? Pilatos sabia que eles entregaram aquele homem por inveja, pela sabedoria, porque as multidões o seguiam, né? E não movidas por medo, mas pela palavra que jorrava da boca dele. Não movidas por religião, mas por saber que aquele homem era sim um homem de Deus naquele momento e é para todo sempre, desde antes e para todo sempre. Mas ao analisar naquele momento, né, vendo e discernindo que aquele sim jorrava água viva. Lindo de Deus. Mesmo não há nada em mim a ser observado e visto fisicamente, e as minhas opiniões mentais pouco valem, grande é o Senhor que pode te salvar. Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário de soltar Jesus, né, soltasse Barrabás. Contudo, Pilatos lhe questionou: assim sendo, que farei com este a quem chamais o rei dos judeus? Mas eles gritavam: crucifica-o. Por quê? Que mal fez esse homem? Inquiriu Pilatos. Todavia eles clamavam ainda mais decididos: crucifica-o. Então Pilatos, para satisfazer todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e depois sentenciou a crucificação. Foi por você. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real. Depois teceram uma coroa de espinhos e a cravaram sobre sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, ó rei dos judeus. Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiram sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Que a palavra não seja sufocada em tua mente, em nome de Jesus. Que a verdade cresça no teu íntimo e apareça e brilhe ainda mais. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira. E lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Então crucificaram, dividindo suas vestes, jogaram sorte para saber com que parte cada um iria ficar. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. O justo pelo injusto. Junto a Jesus crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: ah, tu que destrói o templo e em 3 dias o reconstrói. Não sabendo eles que ele falava do templo, né? O templo onde o corpo é o corpo, né? E o espírito dele estava dentro. E o espírito está dentro. O espírito está dentro de ti. Agora, depois de falarem essas coisas, né? Agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Mas isso foi movido pelo inimigo que fizeram isso, tá?
não tem o intuito de acusar aquelas pessoas, foi movida pelo adversário. Quando foi dito desce da cruz, eles estavam provocando que o próprio Deus, o Espírito Santo, largasse você. Pois já viu? Um homem tem o formato de uma cruz quando abre os braços e fecha a perna, com a perna fechada. Você, aonde o Espírito de que está em Cristo naquele momento, é fixado em você, o Espírito Santo. Então, daquele sofrimento, ele vem direto para você. O Espírito da verdade, o Espírito de Cristo é derramado sobre a tua alma. O inimigo tentava que Jesus saísse de você. Então pode ser assim hoje, que o inimigo está te tentando, querendo te fazer cair, te iludindo, querendo fazer você errar, para que Jesus te deixe, mas Jesus não vai te deixar. Ele morreu por te amar. E nem pecado, nem potestades, nem demônios, nem acusadores, nem satanistas, nem mentes, nem homens, nem nada vai te tirar do amor de Deus, porque se o próprio Deus se permitiu ficar fixado em você, porque Ele assim o quis, por te amar, por querer te ver na redenção, na vida eterna, na glória, por sim querer te salvar. Ele não vai descer, Ele vai ficar contigo, Ele não vai sair de ti. O Espírito que te conduz à vida eterna e te abre a porta e te coloca na salvação desde o momento que está contigo. Então, aqueles homens diziam, né? Agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Ou seja, deixa a cruz para trás, né? Deixa essa cruz aí, vai você mesmo para a salvação. Mas Jesus vai contigo, tá? Você é precioso para o Senhor, é a cruz que Ele carregou. E Ele te ama e derrama o sangue dele para te vivificar. Que seja o Espírito Santo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando, salvou a tantos, mas assim mesmo não pode salvar-se? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. E de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Se Jesus fez a pergunta, é porque realmente aconteceu. Lembra no batismo de João, que o Espírito Santo vem sobre Cristo e ele é batizado no Espírito? Então, Jesus é a própria verdade, ele já é o Espírito Santo. E até aquele momento, ele não havia, o Pai tinha deixado ele caminhar. Mas como ele é santo e a própria verdade, ele é inerrante, pois a verdade é impossível de errar. Estava somente Cristo, entende? Aí vem o Espírito do Pai e o batiza. Só que naquele momento, antes dele morrer, ele diz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus padece sozinho na cruz. Ele sente as dores, ele sofre por te amar, pois é o Filho de Deus que é crucificado, né? Por te amar. E o Filho de Deus é que abre esse acordo de paz entre você e o Pai. Então ele é digno disso e tem toda essa honra, pois ele veio fazer a obra e o fez. Por isso ele disse aquelas palavras. Então ele abre o caminho através do corpo dele, né? Para que você viva. E alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isso, comentavam, vede, ele chama por Elias. Então um deles correu e separou uma esponja em vinagre, e sopou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a estendeu até Jesus, que sorveu e explicou, deixai,
Vejamos se Elias vem para retirá-lo daí. Todavia, Jesus, com um forte brado, expirou. Então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e quando o centurião que estava estavam bem em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia eles tinham seguido o serviço. Na Galiléia eles tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e, de igual modo, estavam ali presentes. Este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também aguardavam o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus havia falecido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em conceder o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ora, Maria Madalena, Maria, mãe de José, viram onde ele fora depositado. Ao cerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e mãe de Tiago compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. A pedra tinha sido removida. Agora não há mais barreira entre você e o Filho de Deus. O pecado, o teu corpo, os teus erros, tudo que te separava do amor de Deus foi removido. A mancha é tirada, graças ao sangue do Cordeiro. Aquelas mulheres queriam ter com ele, mas quem vai tirar, quem vai remover a pedra? Elas queriam ter, né, ver ele, ungir o corpo dele. Amavam tanto que queriam ficar o máximo possível com ele. Por mais que a imagem estava ali. E não sabiam como aquela pedra seria retirada. Mas por um milagre, né? Pela ressurreição de Cristo, a pedra é tirada. Então agora você pode se apresentar e ver a Deus. Porque o Senhor remove a pedra que te afasta de Deus. E a pedra é teu corpo, tá? Os teus feitos, os teus atos. É a parede que separa você de Deus. Todavia, não é mais, né? Por você crer, pela fé que Ele deposita em ti, pelo sacrifício anteriormente que Ele fez e pelo tudo que Ele planejou desde a fundação do mundo, é consumado ali. O teu corpo não te separa mais do amor de Deus, os teus feitos, a tua vergonha, nada. A tua alma pode sim ser revestida de Cristo e viver eternamente, revestido do amor de Deus, da misericórdia, da sabedoria. Cristo te ama e quer estar contigo para todo sempre. Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca assentado à direita e ficaram muito assustadas.
Não vos amedrontais, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vos o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Você vê, no corpo dela tinha tudo isso, né? Tinha acontecido aquilo. Mas Jesus expulsou. E essa palavra é linda porque ele liberta da mão do inimigo. Não eram pessoas santas a que ele veio buscar, mas pecadores. E eu tenho com toda certeza que Maria Madalena, é uma pessoa muito linda no reino dos céus. Sabe por quê? Porque linda é quem a transformou e o serviço dele é maravilhoso. E ele realmente pega o que é rejeitado, que não tem valor para muitos, mas para ele tem, e transforma em algo incrível e maravilhoso, pois ele é Deus, é o Filho de Deus. E assim na tua vida. Você é uma alma linda de Jesus e há de ser transformado e ter um corpo de glória, uma linda pessoa e brilhar eternamente. E você tem valor para Deus, você tem valor. O teu pecado não te separa do amor de Deus. Por mais que você não é salvo por teu falar, por teu dizer, por teu agir, por obras, você tem valor porque tudo que Jesus fez tem muito valor. A morte dele, entende? Então ele não faria um serviço que não tem valor, pois ele é Deus e o serviço é eterno. E porque esse serviço ele fez, com o próprio sangue dele assinou, com a própria vida colocou em ti, a vida dele que é preciosa, o Espírito da verdade, você tem valor. Você tem valor para Deus. E não importa o que te disserem, você tem valor. Pois é Deus quem trabalha. E o trabalho de Deus é impagável. Você tem valor. Graças a Deus. Graças ao valor que está depositado em ti, o sangue do Cordeiro. É isso que é valoroso. Então ela foi e comunicou aos que com ela tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos, quando receberam a notícia que Jesus estava vivo e fora por ela. Estavam em prantos. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Depois, Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois do ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram
e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Quem fazia os sinais, então? O Senhor. Por que cooperava? Porque o Senhor ajudava, né? Fazia, dizia, exortava, ensinava e ministrava, pois é o Senhor que cooperava com eles, para que eles fossem salvos. É o Senhor quem ministra o coração de todos. Então, o próprio Jesus, o Espírito da Verdade, habita com eles e fez os sinais através deles, estando no céu, mas vindo quando veio em Pentecostes, batizou eles. E Deus fazia os sinais, para que aqueles que viessem a ver crescem também, né? Porque a palavra de Deus ela vem cheia de poder. Então, para os que hão de crer, vêm os sinais, né? Para os que hão de compreender, é-lhe dado sinais. E assim é pela misericórdia de Deus. E Deus está te assistindo nesse momento, Ele te vê de perto, Ele sabe tudo que você está pensando, fazendo. E Ele há de melhorar o teu coração. Pois Ele repreendeu o coração dos seus seguidores, dos seus discípulos, mas também transformou o coração deles. Ele é o único que pode repreender com justiça, porque Ele é a própria justiça. Quando o homem repreende, às vezes repreende pela ira, pela braveza, pela indignação. E eu sou testemunha disso, porque eu repreendi assim, filhos, pessoas, crianças, indignadas às vezes, né? Mas o Senhor repreende com a finalidade de salvar. Ele é bom coração, Ele é generoso, Ele é amoroso. Ele repreende porque Ele quer bem a quem Ele ama, Ele repreende, entende? E não que um pai, né, físico não ame seus filhos, mas o bem que Deus quer é muito maior. É um bem eterno e um verdadeiro amor. Só o Senhor é Deus. A Ele toda honra, glória e louvor. Graças a Deus, que a paz seja em tua vida e que você seja agraciado com a verdade, com a luz de Jesus Cristo. Pelo nome de Deus. Amém.